Deus, a tua palavra ela é muito clara em dizer para nós da importância dela nas nossas vidas. A tua palavra é muito clara nesse salmo que nós acabamos de ler, como que o Senhor tem se revelado aos teus filhos no decorrer da história da humanidade, como que o Senhor se manifesta através das obras, como o Senhor manifesta de uma forma muito especial através da tua revelação especial, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Agora, Deus, nós acabamos de fazer a leitura dessa palavra e nós pedimos ao Senhor que esteja, Deus, nos abençoando, no sentido de que possamos ser, de fato, alimentados por ela e que possamos crescer na graça do Senhor Jesus. Nós oramos pedindo a tua bênção sobre cada um desses irmãos que estão aqui. Nós oramos pedindo a tua bênção sobre a vida daquelas pessoas que estarão nos ouvindo, ó Deus, através das redes sociais. Que o Espírito Santo do Senhor esteja falando ao coração de cada um de nós e nos fortalecendo, ó Deus, para vivermos os princípios do reino do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. Voltemos então para o Salmo de número 19. Vocês conseguiram perceber as divisões que eu falei aqui no Salmo 19? O tradutor ele colocou aqui pelo menos 5 divisões. A primeira divisão dos versículos 1 até o 4, a segunda divisão do versículo 4, a parte B, até o versículo 6, a terceira divisão dos versículos 7 até o 10, a quarta divisão do versículo 11 a 13 e a última, o versículo 14. As palavras dos meus lábios e meditares do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu disse que teologicamente, falei para os irmãos que o Salmo está dividido em 2 partes. Versículo 1 até o versículo 6. Aqui o salmista está dizendo: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discurso outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, uma linguagem, a palavra denunciou um som. No entanto, a sua voz é ouvida por todos, até os confins do mundo. E aí pôs uma tenda para o sol. Aí ele vai falando, e aí, versículo 7, ele para e começa a falar novamente, mas agora ele vai falando do Deus que se revela não só na obra da natureza, como ele diz nos versículos 1 até o versículo 6, mas que se revela de uma forma muito especial pela sua palavra. E aí ele começa a falar da Bíblia. A lei do Senhor é perfeita, os preceitos do Senhor são retos, o temor do Senhor é límpido. Tudo isso falando da Bíblia Sagrada. Então, as 2 divisões que estão claras para nós teologicamente é a revelação natural e a revelação especial. É Deus se revelando através da natureza e Deus se revelando na sua palavra. Toda teologia cristã ela começa com uma pergunta fundamental: como que Deus se dá a conhecer ao homem? A própria Escritura ela vai nos dizer que Deus ele não permaneceu em silêncio. Deus é o Deus que fala, o Deus que falou, é o Deus que fala hoje e é o Deus que continuará falando. Deus é o Deus que se revelou no passado, é o Deus que se revela hoje e que continuará se revelando até a glorificação. E em Hebreus capítulo 1, do versículo 1, o escritor aos Hebreus diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais e dos profetas, hoje ele nos fala. Presente do indicativo ativo. Ele está falando. Deus está falando hoje, através do seu Filho Jesus Cristo. Mas como que ele se fala através do seu Filho Jesus Cristo? A Confissão de Fé de Westminster, ela reconhece que Deus se revela na criação e na providência. E quando o ensino bíblico
os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Contudo, a mesma confissão de fé, que é um dos símbolos de fé da igreja, de modo coerente, nos diz que Deus continua falando na sua palavra, nas Escrituras. Ele vai dizer, a confissão de fé de Westminster vai dizer que a revelação, que é chamada de revelação natural, ela não é suficiente para conduzir o homem caído à salvação. E a gente encontra lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, o apóstolo Paulo falando sobre a salvação, ele diz da seguinte maneira: e assim, a fé, ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Negar a necessidade da revelação escrita é minimizar tanto a profundidade do pecado, que obscurece o entendimento divino, como também negar a misericórdia de Deus, que decidiu falar de modo claro, autoritativo e que permanece ou permanente para salvar o seu. Por isso, queridos, nesse mês de março, essa última terça-feira de fevereiro, no mês de março, nós vamos estar estudando o capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster. Eu até quero que vocês em casa leiam a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, que fala das Escrituras. Né? O que a Confissão de Fé de Westminster nos ensina no capítulo 1? No capítulo 1 ela vai falar da revelação de Deus na providência e nas Escrituras Sagradas. Mais especificamente, o capítulo 1 está falando das Escrituras Sagradas. E essa confissão no capítulo 1 vai dizer que a revelação de Deus se dá na criação e na providência. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 1, versículos 19 a 21. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versos 19, 20 e 21. Vamos ler também o versículo 18, para a gente didaticamente situar essa leitura. Capítulo 1, versículos 19 a 21. Vamos fazer a leitura como fizemos no Salmo 19. O versículo 18 de Romanos primeiro diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram escritas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A revelação de Deus na criação e na providência. Irmãos, as Escrituras, elas afirmam que Deus, ele nunca deixou o mundo sem testemunho. Romanos capítulo 1, versículos 19 até o versículo 20, ensina isso claramente. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Esse bloco de versículos 18 até o versículo 32, Paulo está falando de pessoas ímpias que, pela providência de Deus, têm acesso à revelação. A revelação de Deus, a revelação natural de Deus, tem acesso a essa revelação, mas rejeitam esta revelação. Paulo vai nos mostrar que a criação, ela comunica verdades
objetiva sobre Deus, revelando a existência de Deus. A criação, ela revela a existência de Deus. Vamos pensar, eu vou ser um pouco satírico, acho que é essa palavra. Uma pessoa muito inteligente. Muito inteligente. Imagina uma pessoa muito inteligente. Olha para uma outra pessoa e fala, está aqui um ser humano que há milhões e milhões de anos era um que, hein? Milhões e milhões de anos. Uma ameba? Era uns troços assim. Isso aqui era uma ameba que evoluiu, foi evoluindo. Agora está aqui essa pessoa linda. Pensa numa pessoa muito inteligente. Ou essa pessoa inteligente, numa noite, olha para o céu assim. Vamos imaginar no sítio. É igual lá na casa do Oswaldo, né? Se bem que a casa do Oswaldo tá. Do João. O João é melhor que a sua, tá, Oswaldo? A sua tem muita lama. Lá na casa do João, que não tem aquele monte de lâmpada, aí naquela escuridão, olha para ver aquele monte de estrela. Aí meio-dia, que hora que você prende os bezerros? Meio-dia e meio, tá correndo atrás dos bezerros, sol que danado. Aí olha pro sol, não é você não, tá, João? É um cara muito, muito, muito inteligente. Não é você não. Aí olhando para aquele sol terrível, para aquelas estrelas à noite, rapaz, houve uma explosão. Não sei o que explodiu, mas explodiu alguma coisa. O nada explodiu, foi pum! E o nada explodiu e criou todas essas... O nada explodiu, sabe? Puf! E esse nada lá viu e criou esse sol. E aí esse sol tá ali e agora eu tô na Terra. E a Terra tá rodando em torno do sol. Num vácuo, não tem nada embaixo. Eu não sei como que esse troço não cai. Mas foi por causa da explosão. A explosão fez tudo isso. E essas coisas funcionam assim. É isso que o Paulo tá falando. Não tem como você olhar para um ser humano com a complexidade do ser humano e falar assim, era uma ameba. E a ameba foi evoluindo, virou um peixe, as águas secaram, daí esse peixe precisou sair para sobreviver, e com a barbatana começou a mexer, alguns não conseguiram e morreram, mas alguns sobreviveram, aí só com a barbatana não dava, criou perna, daí precisava comer, e aí tinha que, as comidas não estavam tudo na terra, aí esse peixe, eu não sei como, foi criando pescoço, não sei o que e tal. Aqui, ó. Não tem como, você tem que olhar para a pessoa e falar assim, com essa complexidade toda, é obra da criação de Deus, gente. Oi? Você olha para as estrelas, não tem como você olhar para todas essas estrelas e falar assim, foi o nada que fez BUM! Nada vem à existência do nada. Para vir a existir, precisa de alguma coisa fazer isso. A Bíblia ela vai dizer que a natureza ela prova a existência de Deus. Os céus, os astros. É isso que você olha assim, que a gente olha assim, tá lá, né? Aí quando você vai viajar de avião, sobre o alto você vai estar lá na frente, ele não tá mais para cima. Aí você já vê lá longe, assim, rapaz, é muito, muito interessante. Daí as nuvens estão para baixo, uai, como que esse negócio... É obra da criação de Deus, os céus, os planetas, os astros, eles mostram o poder de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 4 diz assim, toda casa é edificada por alguém, mas o edificador de todas as coisas é Deus. Então a revelação de Deus na criação e na providência vai mostrar a existência de Deus, mas não só a existência de Deus, vai mostrar o seu poder eterno. Deus não só criou, mas a Bíblia ela coloca Deus como o sustentador. O Salmo 147, versículo 5 diz assim, grande é o Senhor nosso Deus e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. A criação comunica verdades objetivas sobre Deus, a existência de Deus, o seu poder eterno, a sua sabedoria e ordem moral. Todas as coisas elas funcionam nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. É interessante, quando a gente viaja lá para Fortaleza, a gente fica na casa do irmão e aquela casa, ela é literalmente na praia, assim. Tem uma rua, do lado da rua, o mar. E a gente fica olhando lá de cima, aquelas ondas vindo e voltando, vindo e voltando. Aí tem alguns dias que parece dar uma seca no mar, assim. Aquele negócio vai quase uns 200 metros. Rapaz,
vai secar o mar. Aí esse Rinaldo explica pra gente sobre a maré, a influência da lua e do seu tudo nos mínimos detalhes. Isso mostra o quê? Mostra a sabedoria, a ordem que Deus criou todas as coisas, até mesmo com respeito ao ser humano. Salmo 19, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, mostrando que a ordem criada reflete um legislador moral. Então, essa revelação, ela é suficientemente clara para tornar o homem responsável diante de Deus. O apóstolo Paulo diz lá no versículo 20, se você está com a Bíblia aberta aí no versículo 20, vamos todos ler o versículo 20. Diz assim, do capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, versículo 20, da carta de Paulo aos Romanos. Paulo diz assim, no versículo 20, todos juntos. Paulo conclui o versículo 20 dizendo: tais homens são, por isso, indesculpáveis. É interessante que ele começa lá no versículo 19, dizendo que a ira de Deus se revela dos céus contra a impiedade e perversões dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E aí ele vai falar, porque Deus, o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Como? Deus se manifestou através das obras da criação. E aí ele diz que tais homens são indesculpáveis. Não tem como alguém na eternidade chegar e falar assim diante de Deus. Eu sabia que os senhores... Assim, vamos, de uma forma bem coloquial, bem humana, vamos dizer assim. O homem chega para Deus e fala: mas Senhor, eu não sabia que o Senhor existia. Deus vira para ele e fala assim: onde você estava? Como assim? Onde você estava? Você não viu o céu? Você não aprendeu que a Terra, ela é redonda e ela está no espaço e ela não cai? Você não olhava à noite e via as estrelas? Você não viu o sol? Você não conseguia perceber a chuva caindo? Você não conseguia perceber águas e terra? Você não sentia o vento? Você nunca olhou no espelho? Não tem como. Tais homens são indesculpáveis. Mas a confissão de fé de Westminster, ela vai nos ensinar que essa revelação, ela é suficiente para tornar o homem responsável diante de Deus, porque ele vê os atributos invisíveis de Deus. Esses atributos invisíveis são claramente percebidos pela natureza. Tais homens são indesculpáveis. O problema é que essa revelação, ela não comunica o caminho da salvação. Essa revelação mostra para o ser humano que existe um Deus. Mas aí vem a pergunta: como eu vou ser salvo? Como que eu vou ser salvo? Atos, capítulo 17, versículo 26 e 27. Atos 17, versículo 26 e versículo 27. O apóstolo Paulo, ele está fazendo um discurso em Atenas. E nesse discurso ele diz assim: de um só, ele está falando a respeito de Deus, o Deus desconhecido, ele fala: de um só, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tatuando posso achar, bem que não está longe de cada um de nós. Lembra do nosso estudo da terça-feira passada? Nós dizemos que o homem, ele não busca Deus. É Deus que vai atrás de Adão e fala: Adão, onde estás? O homem, ele não pode encontrar a Deus. Apesar da obra da natureza e tudo mais, a revelação natural, ela tem limites após a queda. Primeiro, nós vimos que a revelação de Deus se dá na criação e na providência. Agora nós vamos ver que a revelação natural, ela tem limites após a queda. Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Todos juntos. Vamos lá? Pronto. Ok.
Os limites da revelação. Deus criou todas as coisas apontam para Deus, e Paulo vai dizer que, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graça, antes se tornaram nulos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração. Esse texto nos mostra o limite da revelação natural. O limite da revelação natural, ela se dá após a queda. Por quê? Porque após a queda, o homem, ele suprime a verdade. O versículo 18 diz assim: detém a verdade pela injustiça. O homem suprime a verdade de Deus. O versículo 23 vai dizer que o homem, ele troca a glória de Deus por ídolos. Ele fala assim: mudaram a glória de Deus incorruptível e semelhança da imagem de homem corruptível. Você lembra lá daquele episódio? Nós vimos no retiro. Deus pega o povo de Israel, tira do Egito com mão poderosa, atravessa o Mar Vermelho, depois de 10 pragas no Egito e tal, atravessa o Mar Vermelho. 3 meses caminhando, ele chega no Monte Sinai. Aí Moisés passa a lei para o povo. E aí ele sobe para o monte, Josué vai com ele, e ele chega ao cume do monte, e lá Deus escreve as tábuas da lei. Moisés, reforça lá para o povo: eu sou o Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, que te tirou da terra do Egito. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagens de figuras, não as adorarás, nem lhe prestarás culto. Não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o teu santo nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, e 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o santo sábado do Senhor. Nenhuma obra servil fareis. Honra o teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias sobre a face da terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, não dirás testemunho. Moisés! O que foi, senhor? Desce depressa. Mas não é igual o Zaqueu, não, tá? Por que, senhor? Porque o povo está contaminando. Mas o que está acontecendo? Aí Moisés desce, chega lá. O povo que tinha recebido a lei do Senhor, que tinha saído do Egito, e Moisés falando com eles antes disso aí: gente, Deus vai nos tirar com mão poderosa. 3 meses depois, 90 dias. Eles já estão comendo maná, já estão vendo a água sair de rocha, estão vendo o mar se abrindo e tal. Moisés sumiu, já tem 40 dias que Moisés desapareceu. O que nós vamos fazer? Primeira coisa a fazer: vamos adorar a Deus. Povo crente, vamos adorar a Deus. O Deus que nos tirou da terra do Egito. Eles juntam lá ouros, dão para Arão. Arão constrói um bezerro de ouro e diz assim: olha aqui, povo de Israel, está o teu Deus que te tirou da terra do Egito. 3 meses, 90 dias. É por isso que é Deus. Saiu isso aí. Você sabe como saíram aquele bezerro, né? Foi muito bem trabalhado. Moisés, joguei lá dentro, saiu o bezerro e o povo começou a adorar. Gente, o que isso nos ensina? O limite da revelação natural após a queda. O homem suprime a verdade. Paulo fala que eles detêm a verdade. O homem troca a glória de Deus pelos ídolos. Paulo fala isso no versículo 23. Mudaram a glória de Deus invisível, a semelhança da imagem de homem corruptível, não só de homem, bem como também de aves, quadrúpedes e répteis. E usam a razão para justificar. Usam o raciocínio para justificar. Versículo 22 diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Além disso, a revelação natural, ela não ensina verdades centradas no Evangelho. A Escritura, ela é muito clara ao afirmar o plano da salvação que estava aí oculto e precisou ser revelado. Paulo diz em Efésios capítulo 3, do versículo 5, o mistério que esteve oculto em épocas passadas. Nós falamos que a revelação natural, ela revela a existência de Deus, ela revela o poder eterno de Deus, e ela revela a sabedoria e a ordem moral. Em contrapartida, a revelação natural, ela não ensina o caráter de Deus redentor.
Você olha para a natureza, você pensa, só Deus para fazer isto. Mas a revelação natural não ensina a respeito do Deus redentor. A revelação natural, ela não ensina o caminho da reconciliação do pecador com Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 10, Paulo fala assim: fomos reconciliados com Deus. Você olha para o sol, que coisa magnífica, né? É tão assim magnífico que você não consegue olhar direto, você tem que olhar meio atravessado assim, senão você fica cego, né? Você olha para a lua, principalmente quando ela está naquela lua cheia, coisa mais linda, assim umas 5h30, 6 horas da tarde, quando ela está saindo atrás, parece que ela está atrás da Terra, você vai fazendo assim. E quando eu estou viajando de carro, coisa mais, eu tenho que comprar um iPhone para mim só para tirar uma foto da lua, porque o meu não fica legal. Ela fica, mas eu olho, gente, que coisa linda. Quando eu era criança, eu via tanta coisa ali dentro da lua, sabe? Nos nossos mitos e culturas brasileiros falavam pra gente que era São Jorge, que estava montado num cavalo com um negócio assim, uma lança matando um dragão, sabe? Antigamente tinha até folhinha, né? Esse calendário com esse negócio. E quando eu era criança, você acredita que eu conseguia ver isso na lua, sabe? Mas eu olho para aquela lua linda, e aquela lua linda, ela não fala para mim do caminho da reconciliação. Aquela lua linda, aquele sol lindo, aquelas estrelas, aquelas montanhas ali do Espírito Santo das Minas Gerais. Quando eu estava lá, eu falava que a Arca de Noé, quando passou ali, deu uns cavalinhos de pau, por isso ficou daquele jeito assim, morro para tudo lado. Você olha, a primeira vez que eu passei ali de carro, eu fiquei extasiado. Gente, que é isso? Se eu errar aqui, eu vou morrer, que estraça muito. Aquilo ali revela Deus. Mas aquilo ali não revela a obra substitutiva de Cristo. Eu olho para a lua e a lua não me comunica do Deus que veio morrer no meu lugar para pagar os meus pecados. Então, a razão humana, sem revelação especial de Deus, não conduz à salvação. A Escritura, ela confirma isso. Quando ela diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo fala assim: o homem natural não cogita das coisas espirituais, não cogita Deus. Por isso, irmãos, a revelação natural, ela é limitada. Agora vamos para a terceira parte do nosso estudo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Hebreus 1, versos 1 e 2. Vamos todos juntos. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse texto de Hebreus vai falar da bondade de Deus em preservar a sua verdade por escrito. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, na primeira parte do capítulo 1, vai falar sobre isso. A bondade de Deus em preservar a sua verdade por escrito. Deus, ele falou progressivamente. Quando você lê a Bíblia, você pensa na Bíblia em uma ordem progressiva. E esse progressiva, você pode até fazer a imagem da ampulheta, aquele objeto que antigamente colocavam areia assim, usado para marcar o tempo. Só que ao invés de ficar a parte de cima e a parte de baixo, você deita ela. Aí tem a parte grande que vai encurtando e vai fazendo assim depois. A revelação progressiva, ela vem do geral e ela vai afunilando. Progressivamente ela vai afunilando até chegar naquele meio ali que é a pessoa de Jesus Cristo. Deus vai se revelando aos poucos com a humanidade, mostrando, eu estou falando da revelação especial. E essa revelação, ela vai fechando tudo, apontando para a pessoa de Jesus Cristo. As Escrituras, ela vai nos mostrar que Deus ordenou que a sua revelação, ela fosse escrita. Êxodo capítulo 17, versículo 14. Êxodo 17, versículo 14. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés:
Escreve isso para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. Primeira parte do texto, Deus está falando a respeito de Amaleque. Lembra que a gente aprendeu no retiro sobre os tipos de Cristo? Amaleque aqui é um tipo do diabo, de Satanás, tá joia? Deus fala para Moisés: escreve isso no livro para memória. Aí eu vou perguntar para os irmãos: por que Deus ordenou que a sua revelação fosse escrita? Agora eu quero ouvir os irmãos. Por que Deus ordenou que a sua revelação... tipo assim, vamos pensar aqui, veio Abraão, Gênesis capítulo 12, veio Isaac, né, Gênesis capítulo acho 17, 18, aí depois vem Jacó, a partir eu acho que do 20, aí vem os 12 filhos de Jacó, aí eles descem para o Egito e eles formam toda uma nação. Ponto. Até aqui a gente não tinha Bíblia. A Bíblia ela surge daqui para frente, tá? Ela vai surgir com Moisés. O Pentateuco, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, foi escrito por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Até então a gente não tinha Bíblia, isso aqui, certo? A pergunta é, por que Deus mandou escrever a Bíblia? Para conhecer o próprio Deus. Como que... Peraí. Vamos continuar a minha pergunta, manter a minha pergunta. E como que se conhecia Deus antes? Ou Deus não era conhecido? Sabe aquelas crianças que o pai faz uma pergunta para o pai responde, aí ela faz outra pergunta para o pai responde, aí vai perguntando, até chegar no momento que o pai já não tem mais palavra, aí ela fala, mas por quê? Tá, é através da fé. Mas como que eles sabiam? Ué, mas aí você me pegou agora de jeito, porque eu falei que a revelação natural não revela para salvação. Ou seja, antes as pessoas olhavam para a natureza e era salvo. Boa, pega essa palavra, sabia. Mas como? Pegaram o fio da linhada? Sabia, porque alguém falava. Então, é mais ou menos assim. Adão fala para Caim e Abel. O Caim matou o Abel, mas Adão teve outros filhos. E Adão tá falando, gente, eu tava lá no Éden e tal, nós pecamos, tal. E aí Deus disse assim, olha, da semente da sua mãe vai nascer um que vai esmagar a cabeça. Adão morreu. Eva morreu. Aí os filhos dele nascem e tem filhos. Aí começa a falar, olha filho, e tal. Aí o vovô falou assim, e aquilo vai passando. Eles usavam ou sem ouvir a palavra não tem salvação, tá? O que acontece quando a gente passa as coisas de boca para boca? Vai mudando, vai esquecendo, vai acrescentando, vai tirando, entende? Aí Deus chega para Moisés, Deus se revela a Moisés. Escreve escreve isso aqui para testemunho. Muito bem, já respondi uma pergunta que eu fiz. Por que Deus mandou escrever? Sim. Tá, certo. Só que o Paulo, ele diz em Romanos capítulo 1, que mesmo que Deus não escrevesse, o homem era indesculpável. Ele manda escrever. Lembra que se eu falar um negócio pro Cícero, o Cícero falar para Daílson, aí eu confundindo agora, a Daílson falar para Adeilson, a Adeilson falar para Cida, que falar para o seu Edson, falar para Ana, mas quando chegar lá no Oswaldo, vai estar deturpado. Se eu falar ABC. Isso. Então, aí eu chego, Cícero, Deus é amor. Você entendeu? Então escreve, passa para. Quando chegar lá no Oswaldo, o que o Oswaldo vai entender? Deus é amor. Deus, então, ele mandou que fosse escrito para preservar a verdade. Até a Moisés era oral, passava de um para outro. É por isso que você vê, por exemplo, Abraão entrega dízimo para um tal de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Qual o nome do pai dele? Qual o nome da mãe? Onde ele nasceu?
Ninguém sabe. Inclusive, Melquisedeque é um tipo de Cristo nesse sentido, que ninguém sabe quando nasceu, onde nasceu, quem é o pai, quem é a mãe. Não tem início nem fim. É uma figura de linguagem. O Melquisedeque soube de Deus da mesma forma que as pessoas, os parentes de Abraão saberiam de Deus. Alguém falando. Lá nos evangelhos, Moisés fugindo de Faraó, Moisés vai parar no deserto de Midian e lá ele conhece um tal de Jetro. Inclusive ele se casa com a filha de Jetro. E Jetro serve o mesmo Deus que Moisés. Como? Oral. Então as pessoas, pelo mundo, elas saberiam assim. Mas Deus, de uma forma especial, faz uma aliança com o povo e manda escrever para que a verdade não fosse deturpada, para preservar a verdade, para propagar a verdade com segurança, para proteger a igreja da corrupção. Hoje, se eu falar alguma coisa para você, tipo, vamos fazer isso. Não pode, pastor. Não pode porque eu estou falando para a gente fazer. Não pode, porque a Bíblia fala assim, percebe? Então, a Bíblia, ela foi escrita, Deus inspirou o homem santo a escrever para preservar a verdade. Isaías 40, versículo 8, diz assim: passa a erva, cai a sua flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tem gente que usa esse versículo para falar assim: meu servo, Deus mandou te dizer. Não é isso. A palavra que permanece para sempre é a palavra revelada de Deus, a palavra especial. O que Deus falou lá para Paulo, ele fala para mim hoje, ok? Para preservar a verdade, para propagar a verdade. João capítulo 20, versículo 21. João diz assim: Deus fez muitos outros, Jesus, Deus, Filho, a segunda pessoa da Trindade. Jesus fez muitos outros milagres. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Se a gente fosse escrever todos os milagres que Jesus realizou, não caberia em livros. Mas esses, ele está falando do Evangelho de João, foram escritos para quê? Criares que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia, ela foi escrita para propagar a verdade com segurança e para proteger a igreja da corrupção. Então, pelo menos 3 motivos. A Bíblia foi escrita para preservar a verdade, para propagar a verdade com segurança e para proteger a igreja da corrupção. A Escritura, queridos, quando ela foi escrita, isso aqui é um ato da graça divina. Deus conhece a fragilidade humana e por isso providenciou um testemunho fixo. Para a gente encerrar, a Escritura é um meio de segurança contra a corrupção e o erro. A Escritura é um meio de segurança contra a corrupção e o erro. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Quem encontrar o texto, leia para mim, por favor. Vamos todos juntos repetir esse texto que o senhor Edson leu? Mas ainda... Quando Paulo fala que vai além do que vos temos pregado, temos ensinado, ele está se referindo ao quê? A Bíblia. Ao que ele tinha ensinado aos crentes de Gálatas. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Todos juntos. Isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção. A Escritura, ela é um meio seguro contra a corrupção e o erro. Paulo adverte os crentes de Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, que qualquer mensagem que desvie do Evangelho, e aí é uma referência à Bíblia, precisa ser rejeitado. Mesmo que apareça um anjo e fala assim, rejeita. Aí me vem à mente aqui uma história muito interessante. Houve um rei, Jeroboão. O rei Jeroboão. O rei Jeroboão foi que herdou as 10 tribos e tal, aquela coisa toda, de dividir o reino. O rei Jeroboão ficou com medo do povo sair lá de Israel e ir lá em Judá para adorar a Deus do templo. E eles deviam fazer isso. O que Jeroboão fez? Ele mandou fazer um bezerro de ouro. O pessoal gostava de bezerro, porque eles eram do agro. Fizeram um bezerro de ouro. E aí, Jeroboão colocou uns sacerdotes lá para cultuar aquele bezerro, né, para levar o povo a adorar aquele bezerro. Aliás, ele fez 2, um do lado do Jordão e outro nas Campinas de Moab, do outro lado do Jordão. Não tinha necessidade de sair para Jerusalém.
E aí o povo começou a adorar aqueles bezerros, se desviaram do caminho do Senhor. Deus manda um profeta ir lá, sair de Judá, do reino de Judá, e ir para Israel, profetizar contra o altar que fora construído para adorarem o bezerro. Ok. Aí Deus fala para o profeta seguinte, mano, você fala contra o altar, profetiza contra o altar e diz, olha, vai surgir um da linhagem de Davi que vai destruir esse altar, vai acabar com esse negócio. E você volta para casa. Naquele lugar você não come, naquele lugar você não bebe, naquele lugar você não dorme. Profetiza e vai embora. O profeta, Deus falou com ele, o que ele faz? Partiu. A Bíblia não conta detalhes. Quando ele saiu, ele comeu bastante, bebeu bastante água. Não fala nada, fala que ele foi. Chegou lá, profetizou contra o altar, como Deus tinha mandado. Pegou o burrinho dele, montou no burrinho, ó, perna para que te quero, voltou para ajudar. Só que em Israel tinha profetas de Deus. E um dos profetas falou, o que aconteceu? Olha, veio um homem de Judá e falou assim, e cadê ele? Foi embora, mas não deram pão, não deram água para ele, era um profeta de Deus, não receberam ele. Não, ele não comeu, não bebeu e não ia dormir aqui, porque ele falou, Deus disse que não era para ele fazer isso. Vai lá e chama ele e fala para ele vir aqui em casa. Não, ele já foi embora, não. Vai lá e diz, Deus me falou para você voltar, comer pão, beber água e depois... E o servo daquele profeta ali parou o cidadão no meio do caminho, volta, não volta de jeito nenhum. Aí o homem falou, Deus me falou que você pode voltar e comer e beber, e depois você vai embora. Distância longa, sol quente, deserto. Beleza, se Deus falou, tá falado, meu amigo, eu vou questionar Deus? Aí ele voltou, comeu, bebeu. Quando ele terminou de comer e beber, aquele profeta que tinha ido, mentido, falado com ele, feito ele voltar, falou, seu maldito, como que você não obedece o Senhor? Pois você não volta mais para sua terra. E a Bíblia diz que o homem pegou o burrinho dele, foi embora, no meio do caminho, um leão encontrou ele. Só deu um tapa na orelha dele. Só isso, matou. Aí as pessoas passavam, tava lá o burro, o trouxa, que Deus tinha falado, ele não ouviu, e o leão sentadinho ali, não fazia nada com o burro, não fazia nada com ele, estava lá sentado. As pessoas passavam, via aquilo, o que aconteceu? Chegaram lá, rapaz, tem uma cena assim. O homem que tinha enganado o profeta, né, que era um profeta também, é o homem de Deus. O leão não comeu ele porque só queria matar mesmo, não vai fazer nada. E ele morreu porque ele desobedeceu. E aí mandou ir lá, trouxeram ele e enterraram de uma forma honrosa e tudo mais. Muito tempo depois, tipo aí, quase 300 anos, cumpre a profecia desse homem, Josias se levanta, caça os sacerdotes de Baal, destrói o bezerro de ouro, destrói o altar, e quando ele está fazendo isso, existe uma cova, e ele fala, o que é aquilo ali? Aquilo ali é a cova do homem de Deus que desobedeceu a palavra, estava ali como um memorial. Por que a Bíblia ela foi escrita? Ela foi escrita como um meio seguro contra a corrupção e o erro. Sem as escrituras, a verdade ela se tornaria estável, como lá no livro Dia do Juízo, cada um fazia aquilo que achava melhor. A fé, ela dependeria de homens. Eu passaria para uma pessoa, aquela passaria para outra, que passaria para outra, que passaria para outra. Hoje, a fé, ela vem para todo homem pela palavra de Deus. Não tinha critério para julgar o erro. Cada um ia julgar conforme o seu pensamento. Mas agora nós temos o critério. As escrituras, elas funcionam para nós como regra. Salmo 119, 105 diz, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. As escrituras, ela funciona como um juiz. A palavra que tem sido pregada hoje é a mesma palavra que vai julgar no futuro. A Bíblia, ela é um padrão. Paulo, quando orienta Timóteo, ele fala assim, retém o padrão das sãs doutrinas. É a palavra de Deus. Onde as escrituras não governam, o erro, com certeza, vai governar. Então, irmão, só para a gente concluir, revelação escrita não é um luxo teológico, é necessidade redentora. A gente ia ficar olhando para as estrelas, a gente ia ficar olhando para o sol, mas ninguém sabe. A Bíblia, ela foi escrita por uma necessidade redentora. Sem ela, nós não conheceríamos o Evangelho. Paulo diz lá em Romanos capítulo 10, como que ouvirão se não há quem pregue? Como que crerão se daquilo que nada ouviram?
A Bíblia é quem nos revela, nos traz o conhecimento da salvação. Romanos capítulo 1, versículo 17, diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá, agora sim, o justo viverá pela fé. E como que vem essa fé? Através da palavra. Hoje nós temos um fundamento seguro. Deus se revelou, presta atenção nessa frase, Deus se revelou suficientemente na criação para condenar o homem. Os homens são indesculpáveis. Romanos 1, versículo 20. Mas somente na Escritura ele se revelou de modo claro para a salvação. Isso traz para nós uma responsabilidade, irmão. Não existe salvação sem a palavra de Deus. Não importa a situação do homem. Não salvação sem a palavra. Por isso nós temos essa responsabilidade de propagar essa verdade. Sim, o Paulo ele foi chamado para o ministério, mas esse chamado para o ministério aconteceu depois da conversão, quando ele teve aquele encontro com Deus no caminho de Damasco. Mas o que Deus faz? Vai para o outro. Ananias, vai lá na casa dele, ora por ele, conversa com ele, explica para ele. O cara é doutor, mas ele precisa do evangelho. Interessante. E ainda depois teve que o Barnabé discipular para ele se tornar um grande homem.